Olá, eu sou o professor Eduardo Navarro, da área de Línguas Indígenas do Brasil, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em São Paulo. E nós estamos iniciando hoje o nosso curso de Tupi Antigo, baseado no nosso Método Moderno de Tupi Antigo, publicado pela primeira vez em 1998 e atualmente publicado pela Editora Global de São Paulo, já depois de várias reedições. Muito bem, eu vou explicar rapidamente como é que nós vamos trabalhar. Nós teremos então o nosso curso acompanhado por ilustrações, por imagens, e nós iremos fazer inicialmente a leitura das lições e em seguida nós daremos as explicações gramaticais necessárias àquela lição. E vocês que farão os exercícios em casa e deverão então conferir os exercícios feitos com o gabarito que nós colocamos à disposição na nossa página na internet www.tupi.fflch.usp.br. Muito bem, então nós hoje iniciaremos a lição intitulada Chegam os Portugueses. Ela é inspirada, então, naqueles fatos que ocorreram naqueles dias em que os portugueses estiveram pela primeira vez no Brasil, no ano de 1500, no mês de abril de 1500. Nós faremos, então, inicialmente a leitura do texto, e em seguida daremos as explicações necessárias. Acompanhem comigo então a leitura atentamente. Peró oiepotar. Os portugueses chegaram. Atenção para o que vai aí. Peró. Peró é o nome que era usado para designar os portugueses pelos índios do século XVI. Certo? Inicialmente, todos os estrangeiros, todos aqueles europeus que vinham para o Brasil, eram chamados pelos índios de Maíra. Maíra. E depois os índios passaram a diferenciar os Maíras, né, que eram os franceses, dos Maíras, que eram os Perós, os portugueses. Atenção! Em Tupi antigo não existe flexão de plural, flexão de número, entendem? Então vejam, Peró significa português ou portugueses. Outra coisa, essa palavra Peró foi dada pelos índios por causa do grande número de portugueses que tinham o nome de Pero. Pero Vaz de Caminha, Pero de Magalhães Gândavo, Pero Lopes de Souza, são alguns nomes muito famosos e que mostram que esse nome era muito usado naquela época. Então, dado o grande número de portugueses que tinham esse nome próprio, os índios passaram a chamá-los todos de Peró, né? Que seria então o português. Transformaram o nome próprio em nome comum. Muito bem, então Peró pode ser português ou portugueses. Outra coisa, o Tupi não tem artigo. Você não tem uma palavra correspondente a o, a, os, as. Entenderam? Por isso que é muito mais fácil que o português para ser aprendido. Vejam então aí. Peró oiepotar. Os portugueses chegaram. Iepotar significa chegar por água, chegar
desembarcando. Iepotar também pode ser traduzido como desembarcar, tá bom? Vamos conjugar então um verbo em tupi? Vamos aprender? Vocês têm aí o verbo iepotar. Vamos colocar na frente o pronome pessoal, que não precisa ser usado sempre, tá bem? Nós vamos usar para vocês aprenderem já, desde agora. E vamos usar então o verbo flexionado, o verbo conjugado. Vamos lá então? Eu chego, eu desembarco. Ixé a iepotar. Tu desembarcas. Endé ere iepotar. Ele desembarca. A é o iepotar. Nós desembarcamos. Vocês vão ter duas formas para nós em tupi antigo. O chamado nós inclusivo e o nós exclusivo. O nós exclusivo, ele exclui quem está ouvindo. O nós inclusivo inclui quem está ouvindo. Então vejam, eu posso dizer assim, ó. Nós preparamos um curso de tupi para vocês. Esse nós não inclui vocês. Vocês não prepararam o curso. Fui eu e a minha equipe. Nós. É um nós exclusivo. Agora, nós brasileiros gostamos de tomar café. Aí esse nós já inclui quem está ouvindo. Eu estou falando de vocês, nós brasileiros. Eu estou me referindo ao ouvinte, aos ouvintes. Entendem? Então existe o nós exclusivo e o nós inclusivo. Vamos ver como é que é o nós exclusivo? O nós exclusivo é oré. Oré, oroiepotar. Nós chegamos, nós desembarcamos. Depois, yandé, yaiepotar. É a mesma tradução, só que é uma ideia diferente. Essa aí inclui quem está ouvindo. Yandé, né? Eu, vocês também incluídos. Tá bem? Yandé, yaiepotar. Nós chegamos, nós desembarcamos. Pen, peiepotar. Vocês desembarcam, vocês chegam. Ou para usar uma forma mais clássica, vós chegais, né? Vós desembarcais. E depois, no plural. O plural é da terceira pessoa, é a mesma forma, não tem variação. Então, a é o iepotar. Então vejam que a é pode ser tanto ele, ela, quanto eles ou elas. Entenderam? Muito bem. Visto isto, vamos agora conjugar outros verbos em tupi. Nesta mesma linha aparece o verbo ir, o verbo só. Verbo só. Vamos conjugar? Eu vou. Ixé a só. Endé ere só. A é o só. Oré oro só. Yandé ya só. Pen pe só. A é o só. Entenderam? Primeira coisa que vocês têm de fazer agora é memorizar isto. Tem de saber conjugar o verbo. O que significa esta forma verbal aqui? O que significa esta forma? Significa então é o presente ou o passado. A só, eu vou ou eu fui. Certo? A iepotar, não é somente eu chego, eu desembarco, mas pode ser também eu cheguei, eu desembarquei, certo? Então, este tempo que vocês estão aprendendo aqui é o chamado presente ou passado do indicativo, tá certo? Vejam agora mais um outro verbo na segunda linha.
Na segunda linha nós temos o verbo icó. Icó significa estar ou morar. Vejam então, vamos conjugar esse verbo. Eu estou. Ixé aicó. Endé ereicó. Aé oicó. Oré oroicó. Yandé yaicó. Peém peicó. Aé oicó. Entenderam? Muito bem. Então, para já passarmos para um outro assunto, vamos ver mais uma forma só. O quarto verbo que vamos conjugar, que está aqui na terceira linha. O verbo pitar. No final da terceira linha, o verbo pitar, o verbo ficar. Vamos então. Eu fico, ou eu fiquei. Ixé apertar, endé erepertar, aé opertar, oré opertar, yandé yapertar, peém pepertar, aé opertar. Entenderam? Agora vocês vão estudar um pouco isso e memorizar a conjugação dos verbos em tupi. Vamos continuar a leitura então? Primeira linha. Peró e epotar. Os portugueses chegaram. Peró etá e quape ossó. Muitos portugueses para a enseada do rio foram. Vejam só. Vocês estão vendo aí etá. Etá em tupi antigo é um adjetivo. Muitos. É como se fosse o nosso indefinido, né? Em português nós chamamos isso de pronome indefinido. Muitos. Mas aí ele é uma forma adjetiva. Os adjetivos em tupi vêm sempre depois dos substantivos. Nunca podem vir antes. E outra coisa, eles vêm sempre em composição. Tá bem? Nós vamos ver isso na próxima aula. Então, peroetá. Peroetá significa muitos portugueses. Vocês vão encontrar esse etá aí em alguns nomes na geografia brasileira. Né? Por exemplo, paquetá. Paca é um animalzinho da floresta, um animal selvagem, um animalzinho da floresta, né? Um animal, a fauna silvestre. E paca com etá dá então a forma Paquetá, nome de uma ilha do Rio de Janeiro, ilha de Paquetá. Por exemplo, Guaratinguetá. Guaratinguetá, Guiratinga, que quer dizer ave branca. Guirá é ave, pássaro, e ting quer dizer branco. Guiratinguetá, muitas aves brancas, ou então muitas garças. A palavra garça, então, né, era traduzida com essa palavra aí, Guiratinga, ave ou ave branca. Né? Muito bem, então, Guiratinguetá. Lá na Bahia nós temos uma localidade que se chama Caetá. Caetá. Muitas matas. Caetá. Muitas matas. Então esse etá aí está presente na nossa geografia. Não é? Esses nomes de lugares, nós chamamos esses nomes de uma forma mais técnica de topônimos. Topônimo, então, é o nome do lugar. Tá bem? Nós vamos falar muito disso ao longo de nossas aulas, os topônimos de origem tupi. Vejam aí na primeira linha, Peroetá e Quape Ossó. Muitos portugueses para a enseada do rio foram. Vocês estão vendo aí a palavra I. I significa em tupi rio ou água. Está presente em muitos nomes de lugares no Brasil. Por exemplo, Tatuí. Vejam,
em tupi antigo, essa relação que leva em português a preposição de, casa de madeira, por exemplo, braço de ferro, essas coisas aí, né? Rio das pedras, essa relação se chama relação genitiva. Ela é feita como em inglês, invertem-se os nomes. Por exemplo, Rio das Pedras em inglês não é Stone River. River, rio, vem depois da palavra stone, invertem-se. As palavras, nós temos essa relação genitiva. Se eu quero falar assim, ó, Rio dos Tatus, eu inverto tatu e rio. Tatu e. Se eu quero dizer Rio dos Jacarés, jacaré e. Outra palavra que traduz rio em tupi é a palavra ti. Ti. Ti também quer dizer rio. Sempre vem no começo, nunca vem assim uma relação genitiva, nunca vem depois, tá bem? Então, Tietê, rio a valer, rio verdadeiro, certo? É uma palavra que também significa rio. Depois, ó, Tijuca, Tijuca, lá no Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, né? Tijuca. Tijuca é um pântano, onde a água fica parada e a água fica mal cheirosa por causa da falta de oxigenação, tal. Então é uma tijuca, é um pântano, certo? Isso então que mostra que essa palavra está muito presente na toponímia brasileira. Outra forma que designa rio em tupi é ji, mas só no Nordeste. Nós não temos exemplos disso em outros lugares do Brasil, só no Nordeste mesmo. Ji também significa rio. É uma outra forma que é usada para designar rio. Então, por exemplo, ó, Araçagi, Rio dos Araçás, Serigipe, ou Serigi somente, né? Serigipe ou Serigi, Rio dos Siris, certo? Seri é um animal que vocês conhecem, aquele crustáceo. Serigi, Rio dos Siris. Muito bem, ficamos hoje por aqui e até a nossa próxima aula.